Ouça essa mensagem que Deus deu para o Billy Graham. Billy Graham, se você ainda não conhece, foi um dos maiores pregadores evangélicos que já teve. E ele foi um dos caras mais influentes do século XX. Acho que foi o cara que mais pregou para mais pessoas atualmente. Além dele ser um conselheiro espiritual de diversos presidentes lá dos Estados Unidos, o Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador na história. As suas cruzadas evangelísticas atraíram multidões por onde ele passava, porque isso demonstra o poder de Deus na vida dessa pessoa. Assista comigo. Na Time Magazine, no início deste ano, houve uma entrevista com George Lucas. Ele disse: "Acho que existe um Deus. Não tenho certeza. Não sei o que ele é, como ele se parece. Não tenho certeza sobre ele. Talvez seja assim que você se sinta hoje. Quero falar sobre ele esta noite. Quero falar sobre Deus." O primeiro versículo da Bíblia diz: "No princípio, Deus." Agora, de onde Deus veio? Como ele poderia surgir de repente? E no princípio, havia Deus. Eu não sei. Nem você. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Como isso é possível? Eu não sei. Há um mistério nisso tudo. Pela fé, cremos que Deus não tem início nem fim. Não posso provar a existência de Deus. Nenhum cientista pode. Como sabemos que há um Deus? Não dá para colocá-lo num tubo de ensaio. Não se faz fórmula dele como Einstein fez na relatividade. Aceita-se pela fé que ele criou todo o universo. Quando Lindbergh levou seu avião Spirit of St. Louis, todas as estrelas que ele via no céu eram só parte da Via Láctea, nossa pequena galáxia. Mas essa galáxia é só uma parte minúscula de um universo com bilhões de galáxias. E descobriram que há galáxias além do que achavam ser a última, com bilhões e bilhões de planetas e estrelas. Em janeiro passado, astrônomos viram uma explosão de raios gama vinda de muito além da galáxia. Originou-se a 9 bilhões de anos-luz de distância. Quanto tempo seria isso? Calculem, seus matemáticos. Um ano-luz é quase 6 trilhões de milhas. Você sabe o que é 1 trilhão? Eu não. Mas a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o salmista disse: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste. A Bíblia diz no Salmo 33, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pense nisso. E então a Bíblia ensina nesta mesma passagem, o 3º capítulo de João, ou no próximo, acho que é no 4º capítulo. Mas Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não tem um corpo como nós. Ele não está em apenas um lugar. Ele está em todo o mundo, em todo o universo ao mesmo tempo. Ele não é limitado por um corpo. Ele é Espírito. Como você explica isso? Eu não explico. Mas a Bíblia diz algo mais sobre ele. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Em séculos, trilhões de anos, nunca mudou nada. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. A Bíblia também ensina que Deus é santo. O Senhor é justo e santo em tudo o que faz. A Bíblia diz: teus olhos são puros demais para ver o mal. Deus é pureza absoluta. Quando criança,
Esperávamos a neve na Carolina do Norte. Nevava pouco, mas ficávamos empolgados quando vinha. Lembro que minha mãe nos mostrou algo quando nevou. Ela pendurou lençóis, toalhas e camisas para secar. Quando o sol saísse, a roupa secaria. E ela disse: "Olha a neve, não acha que é limpa e branca?" E as roupas que ela lavou, que achávamos brancas, agora pareciam sujas comparadas à neve. E é assim que somos. Comparados a Deus, somos sujos. Ele é absolutamente santo. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de julgamento. A Bíblia diz: "É ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso o juízo. Haverá um tempo de julgamento." A Bíblia diz que Deus julgará cada obra, até as secretas, boas ou más. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Pode confessar seu pecado, mas deve pagar as consequências. Quando abusamos do ambiente, pagamos um preço. Quando quebramos a lei de Deus, pagamos um preço. A Bíblia diz que Deus marcou um dia para julgar o mundo. Há um dia no calendário de Deus em que Ele julgará o mundo todo. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. A Bíblia afirma que Deus é amor em 1 João 4:8. Em Jeremias diz: "Eu te amei com amor eterno." Uma música popular dizia: "Não posso viver sem amor." Você não precisa, porque Deus te ama. Independente do seu passado. Não importa quantos pecados você tenha cometido. Quantos erros você já cometeu. Sua etnia ou educação não importam. Deus te ama. É um amor eterno e sobrenatural. É algo que não compreendemos totalmente. Não é eros, o amor sexual. Nem filéu, o amor de amizade. É algo além disso. É um amor ágape sobrenatural. Só de Deus, mas que Ele pode te dar se você buscar seu Filho, Jesus Cristo. E era isso que Jesus fazia na cruz. Ele te amava e levava todos os seus pecados e falhas sobre si na cruz. Já pensou por que Deus criou o homem? Muitos se perguntam: quem sou eu? Para que estou aqui? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Deus deu ao homem uma escolha. Ele o criou e o pôs neste planetinha. E os colocou no jardim do Éden, numa rocha. Mas da árvore do bem e do mal não comerás, pois no dia que comeres, certamente morrerás. Deus disse: há uma árvore. Pode comer todas as frutas do jardim, coma o que quiser, mas não daquela árvore. Deus testava o homem, pois lhe deu livre arbítrio. Ele pode fazer sua própria escolha. Deus não te faz um robô, não aperta um botão para você fazer o que Ele diz. Ele diz: te dá liberdade de escolha. No jardim do Éden, Deus avisou o homem desde o início. Mas o que o homem fez? Homem e mulher. O casal comeu da árvore. Fizeram isso de propósito. Foram enganados pelo diabo, pois há outro mistério que percorre a Bíblia e chega ao nosso mundo hoje. O mistério da iniquidade, do pecado, do diabo e dos demônios. E o diabo é bem real. Ele se esforça e pode enganar. Pode vir como anjo de luz, diz a Bíblia. Ele é muito enganoso. Ele se aproxima sorrateiramente. Entra nos seus pensamentos. Invade sua mente. Sabemos que algo está errado. Lemos jornais,
vemos TV e sabemos que algo está errado no mundo. E isso está por trás do problema racial. É pecado. Por trás de tudo está o pecado. Pecar é quebrar a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o sermão da montanha e também a pobreza. E hoje temos uma situação desesperadora, na minha opinião. Boa parte do mundo empobrece, enquanto outra parte enriquece. E um dia haverá um confronto, como sempre acontece. O homem tem doença terminal, pois o mistério da iniquidade já opera. Quantos dos 10 mandamentos você não cumpriu? A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um seguiu seu próprio caminho. Queremos fazer nossa vontade. Não o caminho de Deus, mas o nosso. E isso é pecado. Nossos problemas básicos não são sociais nem educacionais. É pecado. Quebrar a lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Veja, o pecado o afasta de Deus. Você está separado de Deus. Você é espírito. Você é um corpo, mas dentro há um espírito, uma alma. E quando você morre, o que acontece? Já viu alguém partir para a eternidade no leito de morte? Você se pergunta o que aconteceu. Bem, a pessoa real deixou este corpo. Este corpo vai se decompor e voltar ao pó. Mas o verdadeiro você viverá, pois deixa o corpo. Se conhece Cristo, vai direto à sua presença eternamente. Há a morte natural. Todos nós vamos morrer. Quando John Kennedy Jr. e sua esposa Carolyn embarcou naquele avião há semanas que ele pilotaria. Jamais imaginaram que nunca mais veriam seu lar. Como jovens da idade deles, tinham grandes sonhos de vida, carreira e casamento. 2 dos jovens mais incríveis que já conheci. Duvido que pensassem que não viveriam para realizar esses sonhos. E a outra morte, não só a natural, mas a espiritual. Seu espírito, que vive eternamente. A morte morre ao se alienar de Deus. E a Bíblia fala sobre a morte eterna. Cristo usa palavras como perdido, perecer, condenado, punição, tormento e inferno. Você pergunta se acredito nisso? Sim, acredito. Creio que a Bíblia ensina isso. Acredito que tudo na Bíblia é verdade. Se Jesus falou do inferno, o inferno existe. Não gosto de pensar nisso. Não gosto de falar sobre isso, não gosto de pregar sobre isso, mas Jesus o fez. Ele falou mais do inferno que do céu. A Bíblia diz que Jesus levou seus pecados na cruz, pois ele o fez pecado por nós. Imagine ser pecado. Na cruz, Jesus era apenas pecado. Seus pecados, os meus. Todo o mal que fizemos, mentiras, luxúria, tudo nele na cruz. Seu real sofrimento não foi o físico, por pior que fosse. Foi o sofrimento espiritual. Foram nossos pecados. Ele nunca conheceu o pecado. De repente, todos os pecados do mundo estavam nele. A Bíblia diz:
o Senhor pôs nele a iniquidade de todos nós. Diz que ele carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Diz que Cristo sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu por você porque te ama. Da cruz Deus diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Estou dando meu filho por você. Ele está em seu lugar. 3 dias depois, algo glorioso aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo morto, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você não morrerá em espírito, pois Jesus venceu a morte. Se confessar Jesus e crer que Deus o ressuscitou, será salvo. E isso pode acontecer com você aqui, hoje à noite. Você deve fazer em resposta, para ter certeza que seus pecados estão perdoados, que irá para o céu e que seu coração está certo com Deus. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Bem, o que você quer dizer com arrepender-se? O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento em Mateus 4. Alguém disse que arrependimento é estar arrependido o suficiente para parar. Arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados, disse o apóstolo Pedro. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ele ordena isso em Atos 17. Arrepender-se significa dar meia volta e ir na direção oposta. Você diz: Billy, tentei parar coisas erradas que faço, mas não consigo. Estou viciado. Mas você pode se libertar pelo poder do Espírito de Deus. A segunda coisa é o arrependimento. Arrependimento é mudar sua mente, seu caminho e seus hábitos. E a segunda coisa é vir pela fé. A fé não é um salto cego e irracional no escuro. Fé é compromisso. Quando me casei, não cruzamos os dedos. O pastor não disse, enquanto o amor durar. Ele disse, até que a morte os separe. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Precisamos nos comprometer. Vi uma charge no jornal que ilustrou bem isso. Alguém escreveu ao pastor, o que significa Deus perdoa? O pastor respondeu, todos os seus arquivos foram apagados. Isso é verdade. Todos os nossos arquivos são apagados. E é exatamente isso que Deus faz. Não precisa sair preocupado com erros do passado. Tudo foi resolvido na cruz. E você recebeu isso pela fé. Fé significa compromisso. Esta é a primeira vez que subo neste palco. Eu me comprometi com isso. Nunca estive aqui antes. Confiei que quem o construiu fez para aguentar várias pessoas. Isso é compromisso. Você entregou sua vida a Cristo assim? Se morresse hoje, estaria pronto para encontrar Deus? Se tem dúvidas, resolva isso hoje à noite. Vou pedir que faça algo que talvez o deixe intrigado ou confuso. Incerto sobre isso. Talvez já tenha ouvido como pedimos às pessoas que recebam Cristo. Peço que o receba em seu coração hoje, pela fé. Entregue sua vida a Ele. Peça que entre, mude sua vida e lhe dê paz e alegria inéditas. Peço que se levante
e venha até aqui na frente. Depois, direi algo e faremos uma oração juntos. Haverá um conselheiro, se quiser falar com alguém. Daremos material para ajudar em sua vida cristã. Pode ser protestante ou católico. Pode ser líder em sua igreja. Pode ser pastor de uma igreja. Não sei. Talvez tenha sido bom, mas não está certo de sua relação com Cristo. Levante-se agora e venha ficar aqui na frente. Se estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Levará só alguns instantes, mas é um momento eterno para você. Você diz: Senhor, esta noite eu lhe digo, sinto muito por ter pecado. Volto-me a ti pela fé e recebo Jesus que morreu por mim. Quero ter certeza do meu relacionamento com Deus. Aos que assistem pela TV, podem se comprometer com Deus agora mesmo, onde estiverem. Pode ser que esteja assistindo no saguão de um hotel, pode estar num quarto de hotel ou num bar, pode estar em casa, mas pode se comprometer e deixar Jesus entrar no seu coração.